mais uma vez debochando da sociedade, sambando na cara da sociedade, o presidente do Brasil, o Naine, indicou um amigo partidário, cupincha, para a Suprema Corte do Brasil, o segundo amigo. Ele que disse que isso, aspas, seria um atraso, seria algo preocupante e antidemocrático, fecha aspas. Isso no período eleitoral, em um debate. Falou isso ao vivo. Bom, mentir é a sua arte, né? Inclusive, a mídia contribui em muito para as mentiras que regem o país. Me permita falar algo que vai chocar, mas o Brasil é regido por uma potestade. A minha pausa é necessária. Eu sei que isso me incomoda enquanto ministro cristão. Te incomoda enquanto servo de Deus, talvez ministro também. Você que é pessoa de bem e tal. Mas eles cerceiam a liberdade, eles deturpam a justiça, eles controlam a mídia, eles inclusive mantêm diálogo com organizações que conseguem parar cidades, queimar ônibus, implementar o caos, e ninguém consegue fazer nada. Mas eu também sei que existem níveis de guerra e de batalha que não estão na nossa alçada. Se é potestade, existe alguém maior do que as potestades para destroná-las. E eu leio a página das Escrituras todos os dias. E eu sei que Deus é poderoso, como foi poderoso no passado, Ele é poderoso para quebrar os chifres dos poderosos, para destronar as potestades. E haverá um tempo para isso. Guardo comigo uma frase de que quando Deus quer revelar o coração corrupto de uma nação, Ele lhes dá governantes maldosos e também corruptos. Isso está mostrando como a sociedade brasileira é corrupta, fraca, burra, débil e inclinada ao mal. Perdoe se estou sendo, de certo modo, ofensivo, não busco ser. Quero ser sincero com vocês. A culpa disso tudo é da própria sociedade brasileira. Débil, inclinada ao mal, doutrinada a amar as trevas e não tem capacidade de refletir, tampouco interpretar um texto. O QI do brasileiro é muito baixo, certo? O índice de analfabetos funcionais é gigantesco. Então o brasileiro tem uma capacidade de acreditar na mídia, em que ele acorda de manhã e liga na Globo, vai terminar o dia, à meia-noite, ele vai acordar às 6 da manhã, mas até meia-noite ele fica assistindo a Globo, ele vai e desliga. Então, escute isso aqui, ó. Eu vou mostrar para você a primeira matéria, essa daqui. Essa é a prova de que acabou. A indicação oficial do ex-governador do Maranhão, se você foi ao Maranhão no período em que ele era governador, você tem capacidade de dizer para mim se ele foi um bom governador ou não. Ok? Diga para mim. Você já foi ao Maranhão alguma vez? Você sabe dos índices do Maranhão? Ok. Comunista assumido. Primeiro, eu digo para vocês e reitero. Eu digo há um tempo atrás, disse há um tempo atrás e reitero. O comunismo deveria ser criminalizado e proibido em nosso país. Porque estamos diante de um regime totalitário, que, por onde passou, eliminou mais de 120 milhões de vidas. Por onde passou, foi através de regimes totalitários, de sistema totalitário, restringindo a liberdade de culto, a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, utilizando a máquina pública como poder de coerção para o seu projeto de poder. O comunismo nasceu no coração do Satanás. Bom, enfim. Ele foi indicado pelo Naine. Logo após, vejam como aqui o nível de deboche é tão grande que ele foi indicado, eu não consigo me conter, eu tenho que falar sobre isso.
ele foi indicado logo após o episódio da Dama do Tráfico. O episódio da Dama do Tráfico, que recebeu dinheiro para a sua viagem, ir até Brasília e entrar no gabinete do ministério que ele preside. Dialogar com assessores, representar presos, representar direitos e etc. Só para você ter noção, agora, por exemplo, o PCC está fazendo exigência ao governo federal lá em Brasília, nos presídios, que se não tiver mais tempo de visita íntima, se não melhorar a comida e se não diminuir o número de habitantes ali da cadeia, da cela, número de presos por cela, eles vão parar Brasília. Eles vão tacar fogo em Brasília. O PCC fazendo isso. Por quê? Porque tem um diálogo cabuloso desde sempre. Aqui no Rio de Janeiro, viu o que aconteceu recentemente? Bem em São Paulo. Então, esse cara, ele entrou em um complexo aqui no Rio de Janeiro, ele entrou numa favela no Rio de Janeiro, no dia de ontem, por exemplo, um policial, se foi. Um projétil, aqui, e um civil também que passava. Sem querer, um blindado da Força Nacional entrou em uma comunidade. Ali não tinha muito conhecimento da geografia, entrou sem querer numa comunidade. Matéria de ontem à noite, você vai ler aí hoje nos jornais. Entrou sem querer, um blindado entrou sem querer numa comunidade. Olha o que aconteceu com eles. Mas esse cara aí, o Dino, ele entrou numa comunidade com alto índice de periculosidade, de violência, bandidos extremamente armados, que nenhum policial entra e se entrar vai perder a vida ou vai se tornar refém, vai ter as armas roubadas, como foi agora. Eu acabei de citar para vocês, mas ele entrou somente com seus seguranças ali e está tudo certo. Foi lá conversar porque ele ama o preto, dialoga com o preto favelado, pobre. Caô, irmão, mentira. Eu fui nascido e criado em Belfor Roxo, lugar simples, pobre, certo? Então, isso é lá daí. Então, depois desses eventos, depois da visita da Dama do Tráfico, correto, pessoal? Depois do escândalo, ele faz o seguinte: eu vou indicar o Dino. Por quê? Porque eu quero, ninguém vai me impedir, os senadores estão comprados por orçamento secreto, estão comprados por causa de orçamento secreto. Dias antes, o Dino jantou com a Soraya, jantou com o Jacques Wagner, jantou com os senadores ali da cúpula petista. Já tem articulado mais ou menos quase 50 senadores para aprovar o Dino. E me parece que os opositores são especialistas em fazer memes só. Então, aqui, eles estão dando um recado. Nós temos o poder no Brasil. Por isso que eu comecei falando de potestade. Nós temos o poder, nós vamos fazer. O cara que era ministro do STF vai ser ministro da Justiça no lugar do Dino e nós vamos colocar lá o Dino. Acabou a história. Não importa se eu prometi uma mulher, se eu prometi um preto, uma indigenista, não importa. Eu vou fazer o que eu quero. Assim como eu disse que ia acabar com o orçamento secreto, e aumentei. Assim como eu disse que ia diminuir o gasto do cartão corporativo, e aumentei. Assim como vocês viram ele criticando a amizade do Bolsonaro com o príncipe saudita, e o Noblar, os jornalistas da Globo, né, e muitos outros falando, olha, Bolsonaro tem amizade com um ditador saudita que odeia cristãos. Certo? O Guga falou isso. Aí agora, o Lula está lá visitando a Arábia Saudita. A visita do Lula ao príncipe herdeiro saudita. Veja o nível da maldade da mídia. O nível da maldade da mídia. Então, o que eles falaram que não vamos fazer, eles fazem. Não se assuste se a Canja voltar de lá com uma caixa de joias e a mídia enaltecer que é um presente raro do príncipe. Certo? E aqui você vê a lista de senadores que jantaram com Flávio Dino. Está aqui embaixo, você consegue ver a lista da revista AS. A Soraya, o Jorge Cajuru, a Leila Barros e por aí vai. O Omar Aziz, aqui está toda a lista aqui dos amiguinhos. Certo? Esses aqui são os grandes articuladores junto com o Davi Alcolumbre para eleição, para a sabatina do comunista assumido Dino. Lembre-se, vai ser muito difícil viver nesse país.
como já está sendo. Bom, eu vou passar por isso daqui, vou virar essa página, tá? E vou vir para cá. Olha só, eu prometi isso na capa do nosso vídeo, então eu vou concluir com isso. O Papa Francisco fez mais um movimento. Então, falando de comunismo, né? Falando de regime totalitário, eu vou concluir com isso daqui. O Papa Francisco fez mais um movimento de eliminar conservadores e vozes dissonantes ao seu projeto político e ideológico no Vaticano. O Papa Francisco acabou de tirar os privilégios de um juiz, um ex-juiz da Suprema Corte do Vaticano. Esse senhor que você está vendo aí é um clérigo do Vaticano, norte-americano, conservador, bispo conservador. Depois dele demitir o bispo Joseph Strickland, na semana passada, semana retrasada, o Papa Francisco, no dia de ontem, se não me falha a minha memória, ontem ou antes de ontem, acabou de cortar privilégios do ex-juiz da Suprema Corte do Vaticano, homem importante do Vaticano. Ele removeu ele da Suprema Corte do Vaticano em 2014. E agora ele tirou os privilégios que este bispo tinha no Vaticano, cortando a sua moradia, seu salário, financiamento, etc. É um cala-boca. Um cala-boca. Por quê? Esse bispo, tem aqui, esse bispo, essa figura importante aqui do Vaticano, era opositor do Papa Francisco. O Papa Francisco está preparando a igreja para a próxima eleição, certo? O próximo Papa ultraprogressista, extremista que virá. Mas ele precisa preparar o Vaticano, aliando, inclusive, levando um ônibus cheios, né, de homens que não são mais homens, se identificam como mulheres. Leva lá para o Vaticano e ele vai almoçar com essas pessoas. O Papa Francisco, que é um dos patronos da Agenda 30 das Nações Unidas. Bom, Francisco disse que estava a retirar Burke, que é o homem que eu estou contando agora aqui, o clérigo. Francisco disse que estava a retirar a Burke os privilégios de ter um apartamento subsidiado no Vaticano e o salário de cardeal reformado, porque estava a usar os privilégios contra a igreja. Disse outra pessoa que foi posteriormente informada sobre as medidas do Papa. Essa pessoa também falou sobre a condição de anonimato. Burke, um advogado canônico de 75 anos, que Francisco demitiu do cargo de juiz do Tribunal Superior do Vaticano em 2014, tornou-se um dos críticos mais ferrenhos do Papa, de seu alcance aos católicos, a comunidade do arco-íris, e seu projeto de reforma para tornar a igreja mais respondendo às necessidades dos fiéis comuns. A tradução direta do inglês para o português eu estou tentando entender com vocês aqui. Por 2 vezes, Burke juntou-se a outros cardeais conservadores na emissão de perguntas formais ao pontífice, ao Papa, conhecidas como dúbia, pedindo-lhe que esclarecesse questões de doutrina que perturbavam conservadores tradicionais. No primeiro, pediram a Francisco que esclarecesse o seu alcance aos católicos divorciados e recasados civilmente, e Francisco nunca respondeu. No segundo, eles perguntaram se casais do mesmo sexo poderiam receber bênçãos da igreja, e receberam uma condição, talvez, em resposta. Então, o que esse Burke estava fazendo? O que esse cardeal estava fazendo? Ele estava opondo-se ao projeto político e ideológico e não pastoral e de guia espiritual do Papa, como originalmente deveria ser. Mas o Papa exerce uma posição política e ideológica, e este Papa, o Francisco, ele foi colocado ali para avançar a Agenda 30. Ele foi colocado ali para a agenda da equidade. Ele foi colocado ali para o politicamente correto, para preparar o caminho para um Papa extremamente radical, que, olhando, se for essa mesma posição, um Papa que vai preparar o caminho, né, do falso profeta, estará junto, enfim, vai compor esse sistema e prepara o mundo para a agenda do globalismo, como vocês estão vendo. Bom, senhoras e senhores, está aqui a foto lá, né, da comunidade que foi ser recebida pelo Papa, etc. Papa Francisco, recentemente. São muitos movimentos acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, e eu citei algumas figuras. Aqui no Brasil, eu acredito que só um mover de Deus. Só.
Rafael, você acredita que o Dino realmente ele vai ser empossado como ministro do STF? Sim, vai. Não vai ter resistência? Não, não vai ter resistência. Não vai ter resistência, vão aprová-lo, e aí vocês vão ver que o projeto da chinificação no Brasil, como eu ensinei para vocês na nossa aula lá no Abaplay, isso vai acontecer porque o modelo é China, certo? Não vai ter oposição, não vai ter. Por quê? Está claro que o grande agente político, o STF assumiu esse papel. O grande agente político do Brasil, de 5 anos para cá, 6 anos para cá, é o STF. E agora tem um executivo completamente alinhado com o desejo do STF, o STF aliado ao desejo do executivo. E pronto. A mídia, que recebe muito dinheiro, corrobora com as narrativas, a opinião pública, que tem baixo QI, é ignorante, é massa de manobra do ponto de vista intelectual, vão aceitar isso e vão ficar quietos. Mesmo que agora eles estejam vendo que não conseguem mais importar um produto do AliExpress, abaixo de $50, como foi anunciado ontem. Mas para eles está tudo bem, certo? Porque o governo está anunciando uma bolsa para adolescentes do ensino médio, um subsídio. É a regra de ouro de um sistema socialista. Você quebra o país oferecendo subsídio. Mas enfim, vou parar por aqui, pessoal. Não deixe de compartilhar, não vou falar mais não. Tchau.